Oi amigos e amigas, esse é mais um Atualizações do Musset de Mercado da Bola do Santos. Basicamente nessa reta final de ano abordaremos questões de transferências, possíveis chegadas, possíveis saídas, renovações. Acho que vai ser raro a gente falar de outros temas por aqui. Claro, a notícia se sobrepõe. Se tiver algum importante sobre SAF, sobre Arena, alguma questão política relevante, alguma reforma, é claro que eu estaria aqui para informar vocês, mas em âmbito geral vão ser essas atualizações de mercado, seja aqui nesses vídeos horizontais, nas lives, onde é um conteúdo mais denso, que eu tiro outras dúvidas de vocês, interajo, e também nos shorts. A gente tem postado vários conteúdos verticais, muito rápidos, então para você que está com pouco tempo, eu estou resumindo até o Atualizações do Musset. Então é live, aquele conteúdo mais premium, para quem quer trocar uma ideia, saber de detalhes, de contexto. O Atualizações do Musset é basicamente um resumo, né, um giro de notícias. Ainda tem os shorts, onde eu pego os temas daqui e jogo para vocês em 1 minuto, 2 minutos. Então, tem conteúdo para todos os gostos. Antes de falar dos assuntos deste vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, já agradecendo a marca de 60 mil inscritos em 5 meses de canal. No próximo dia 14 de dezembro completamos 5 meses e somos 60 mil por aqui. Muito obrigado de coração, eu sempre vou pedir mais, daqui a pouco eu vou estar pedindo 65, 70, porque eu sei que muitos de vocês assistem sem estarem inscritos, então eu sempre faço esse pedido. E para quem é inscrito ou não, eu peço para que vocês curtem, ativem as notificações, deem o hype, comentem e também avaliem ser membro deste canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, vídeos, lives ou até um grupo no WhatsApp comigo. Mas bom, os recados estão dados, vamos para as notícias. Eu quero contar para vocês as posições que o Santos sabe que tem que buscar no mercado. Antes, apenas um conselho: não se iludam, não cresçam muitas expectativas. O Santos vai gastar para 26 provavelmente menos do que gastou para 25, que foi um ano de muito investimento. A não ser que algo mirabolante ocorra, alguma grande venda e você pega uma parte para contratar, ou algum aporte que não está se especulando, nem pai querendo fazer um time para o filho, mas dentro do orçamento do Santos, existem muitos problemas, muita dificuldade para pagar os salários, 13º, premiação, tem uma outra coisa em débito, então não se iludam, não achem que o Santos vai contratar muito e muitos caras grandes. Se você vê que o Santos precisa pagar 9 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 12 milhões de dólares, desconfiem, porque o Santos não tem essa grana, está até com dificuldade para comprar o Barreal, que já estava com a obrigação prevista no contrato há um bom tempo. Todo mundo sabia ali que tinha que comprar o Barreal e não está sendo comprado ainda. O Santos está bolando um jeito aí de pagar os 25 milhões. Então imagine novos reforços. Então existem composições no mercado, trocas, empréstimos, mas investimento mesmo acho difícil. O Santos vai movimentar mais milhões na saída de jogadores do que nas chegadas. Mesmo assim, com todo esse contexto dificultoso, o Santos sabe quais posições vai ter que contratar. Existem 3 posições já definidas pelo departamento de futebol junto à comissão técnica, a Vojvoda, Alexandre Matos e todos os envolvidos. 3 posições que o Santos sabe que vai buscar no mercado. Uma, volante. É um volante de características diferentes do que o Santos tem hoje. A ideia é contratar um meio-campista mais camisa 8 do que camisa 5 e que tenha imposição física. Um cara capaz de marcar alto, de pisar na área, de finalizar de fora da área, de ter muitos desarmes, um número alto de interceptações, um jogo físico mais forte para competir mais no meio-campo. O Santos entende que tem jogadores muito técnicos para o setor, mas não tem essa característica de intensidade mesmo. Então, o Vojvoda entende que em alguns momentos, alguns contextos, o Santos sentiu falta disso. O exemplo que eu ouvi é o Hércules, que o Vojvoda utilizou no Fortaleza, que hoje está no Fluminense. O Santos não vai atrás do Hércules, eu estou falando de características. O exemplo que minha fonte me deu é buscar um jogador como o Hércules foi para o Vojvoda. Lembrando que o Santos buscou o Loyola no meio do ano, porque já tinha feito esse diagnóstico, um diagnóstico atrasado de buscar outro volante. Não estou falando que vai ser o Loyola. Estou falando que o Santos buscou Loyola, Thiago Maia, Rômulo e acabou não trazendo ninguém para o meio campo. O Willian acabou sendo quase que um reforço caseiro. O Santos se ajeitou, o Vojvoda se adaptou. Mas o Santos entende que precisa desse meio campista de mais pegada para esse setor, para marcar mais alto, para roubar mais bolas, para pressionar mais. O Santos entende que falta um pouquinho disso dentre as opções do elenco, tá? Então, volante, esse volante de imposição física. Outra posição,
ponta, preferencialmente pela esquerda, já que o Santos está vendendo o Guilherme ao Houston Dynamo da MLS. O valor ainda não está fechado, já trouxe para vocês que a primeira proposta foi de 1,3 milhão de dólares, agora já está uma casa mais alta, o Santos pede 2 milhões de dólares, existe uma negociação pelos direitos econômicos, o Santos só tem 50, o Guilherme tem uma parte, então um acordo vai ser feito, mas o fato é que o Guilherme vai para o Houston Dynamo e abre uma posição. Cabalheiro, Bilal Brahim, esses caras não se firmaram. Pro lado direito, o Santos teve Barreal, Roleiser, Robinho. Pelo lado esquerdo já é um pouco mais dificultoso, né? Segunda vez que eu uso a palavra dificultoso nesse vídeo, é uma palavra que eu nunca uso. Mas o Santos sabe que vai buscar um ponta de ataque ao espaço, de bom 1 contra 1, de preferência com boa finalização, com as características do Guilherme, um Guilherme aprimorado para vir com esse status de titular pelo lado esquerdo do ataque. Então isso já está definido, o Santos vai buscar um ponta. Outra posição é a de centroavante e esse nome está definido, que é o Gabigol. É o único nome que até o momento eu tenho confirmado que o Santos tem interesse em um início de negociação. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians em casa, a ida da Copa do Brasil, então a tendência é que o Cruzeiro seja eliminado já no próximo domingo. Então a partir de segunda-feira, com o fim da participação do Cruzeiro na Copa do Brasil, que pode ocorrer, o Santos poderia de fato tentar negociar com o Cruzeiro a liberação do Gabigol. É o centroavante que o Santos espera, já que Tiquinho Soares não performou, o Tassiano apareceu só na rodada final e o Lautaro seria mais para compor elenco nesse empréstimo até o meio do ano. Se não for o Gabigol, o Santos vai pensar em outro, mas a prioridade é o Gabriel e o Santos também pensa em negociar o Tiquinho Soares. Já o Tassiano tem uma chance maior de ficar, pelo que ele mostrou na reta final, por exercer outras funções, então a não ser que chegue uma proposta muito boa, talvez o Tassiano continue. Já o Tiquinho existe essa vontade de negociá-lo muito por conta da questão física. Então o Santos já traçou as prioridades. Um volante de imposição física, um ponta preferencialmente pela esquerda e o centroavante, que seria o Gabigol. Outras movimentações vão ocorrer como reação, não o Santos se impondo no mercado. Então, já que perdeu alguém, indo atrás de outro. O Santos pode até contratar 4, 5 ou 6, mas isso vai depender das saídas. Por exemplo, se vender o Souza, o Santos vai avaliar se Vinícius Lira e Escobar são suficientes para a temporada. O Gonzaga é mais jovem, será que não vale ir atrás de outro? Se vender, por exemplo, JP Sherman na direita, Mike e Igor Vinícius seguram a barra, quem da base poderia compor? Será que não vale a pena trazer alguém? Para a zaga, o Santos deve emprestar o Luizão e quer se desfazer do Baço, e o Baço já entendeu que não é para ficar. Os empresários do Baço estão procurando propostas. Mas, a princípio, o Santos entende que está bem servido. O Santos tem Zé Ivaldo, Adonis Frias, Alexis Duarte, Lua Pérez e os garotos da base, que devem ganhar mais espaço, João Ananias e João Alencar, que está voltando de lesão. Então o Santos, se conseguir negociar Luizão e Baço, vai avaliar um zagueiro. Mas, de novo, é uma reação. Vendeu, buscou. A princípio, o Santos entende que dá para se virar com os zagueiros que tem. No gol, se vendeu o Brazão, vai procurar outro goleiro. Vendeu o Robinho Júnior, talvez procure um ponta. Entenderam a lógica? Se o Santos se desfazer, vender algum atleta, vai buscar outro. Mas, independentemente das saídas, o Santos sabe que precisa de um volante de imposição física, de um ponta preferencialmente pela esquerda e de um centroavante. Então essa é a principal notícia do vídeo e eu trouxe outros bastidores para vocês junto. Beleza? O João Basso não deve ficar, o Lisão não deve ficar, Gabriel Brazão, Souza e Robinho Júnior são os principais alvos no mercado. E o Santos ainda não recebeu propostas oficiais, tá? São muitas especulações. O Robinho Júnior foi visitar a dependência da Inter de Milão, que é um clube que tem interesse. O Souza tem várias sondagens. Gabriel Brazão fala-se de Flamengo, de West Ham, de Bayern de Munique, mas não chegou nada na mão do Santos. A única proposta oficial que chegou foi a do Guilherme, que deve ser negociado com o Houston Dynamo. Então, outros reforços viriam de possíveis saídas. Mas, independentemente do que acontecer nessa janela em termos de vendas, o Santos vai atrás de um volante de imposição física, um ponta preferencialmente pela esquerda e um centroavante. Beleza? Eu vou atualizando vocês. O único nome que eu tenho apurado que o Santos tem interesse é Gabriel Barbosa. Me negaram interesse no Galeana do Ceará, no Pochettino e no Mancuso do Fortaleza, e Nardoni do Racing é uma viagem. Vocês viram aí que o Santos fez proposta de 9 milhões de dólares, talvez tenha chegado em algum grupo de WhatsApp de vocês, no Twitter, no Instagram. Não procede. O Santos não vai fazer proposta de 9 milhões de dólares por ninguém, porque o Santos não tem dinheiro. Então, muito cuidado para, como eu falei no começo do vídeo, vocês não se iludirem. Nesse momento, eu aqui nos vídeos, nas lives, tentarei ser um pouco mais centrado, porque eu sei. Eu já fui esse torcedor que procurava todos os sites, ligava na rádio, via TV, para saber das novidades. Comprava o jornal Lance do Vai e Vem
Então eu sei como a gente se frustra quando as coisas não ocorrem. Então eu tô aqui tentando alinhar as expectativas, negando algumas informações com respeito aos colegas e trazendo as minhas apurações para que a gente tente passar uma jornada de transferência um pouco mais saudável do que o normal, beleza? Muito obrigado a quem assistiu até o final deste vídeo. Não deixe de se inscrever e deixar seu like, beleza? Valeu! Até o próximo vídeo, que vai ser provavelmente sobre a janela de transferências.